Bem, boa tarde, Michael. amigas. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no intervalo. Hoje, dia 25 Hum, de fevereiro de 2020. aonde aqui? Eu já desliguei, dá uma olhada. Eu desliguei. Desliga o microfone, por favor, minha O amiga. microfone, ok. E hoje, quinta-feira, às 16 horas, nós estudamos essa obra. Diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. Hoje nós estamos dando continuidade ao item número 11, quatro faculdades básicas. Nós vamos começar no parágrafo que fala assim: essas distinções, né? Todo mundo achou, né? Deixa eu só contar. Então, ó, capítulo 15, item 11. Deixa eu só contar os parágrafos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, ó, capítulo 15, que é quatro faculdades básicas, né? Capítulo 15, psicofonia. Item 11, quatro faculdades básicas, parágrafo 12. Mas eu acho que a maioria que está aqui estava da semana passada, né? Então sabe onde vai começar. Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais um dia, estudando, aprendendo, buscando crescer, evoluir, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, equilibre as nossas energias, né? Nos traga aquela saúde que tanto precisamos, mas que nós também busquemos fazer o nosso esforço pessoal, a nossa parte, a parte que nos cabe, que é a parte do esforço, que é a parte da boa vontade, a parte da perseverança, a parte da fé. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm caindo sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que abençoe aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão nesse estado de um consolo, de esclarecimento teu, Senhor, que ainda não te conhecem ou se afastaram de ti, por isso sofrem. E que nós possamos também sempre ter as nossas preces voltadas para esses irmãos mais sofredores. Que a tua misericórdia, Senhor, esteja com cada um de nós, onde quer que estejamos. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, como eu falei, capítulo 15, item 11, 12º parágrafo. Diz assim Hermínio de Miranda: essas distinções me parecem fundamentais ao bom entendimento dos mecanismos da mediunidade. Aí ele falou, né, da psicografia, da psicofonia, aí falou que o nome certo é psicovidência, psicoaudiência, né? Então, ele fala que essas distinções parecem fundamentais ao bom entendimento dos mecanismos da mediunidade, bem como a exata conceituação de fenômeno mediúnico, em contraste com fenômeno anímico. Então, fenômeno mediúnico é aquele que tem a estrutura básica: o espírito desencarnado, o médium e aquele que vai receber a mensagem. Sendo que o espírito encarnado também pode promover o fenômeno mediúnico, desde que ele, no desdobramento, mande a sua mensagem para o médium, que vai passar para outras pessoas. Nós temos a estrutura básica feita por três. Agora, o fenômeno mediúnico é quando você não tem esses três. Então, normalmente, a mensagem é do próprio médium. O próprio médium é que vai dar a mensagem. Não tem nenhum desencarnado, né, nesse meio. O médium, de repente, o espírito, né, está desdobrado, o encarnado está desdobrado, desdobramento do sono, ou transe, e aí ele começa a falar.
né, alguma coisa. Às vezes, nem médio tem, é só ele mesmo, né? Ele trazendo para o mundo um pouco dos conhecimentos que estão arquivados lá no inconsciente dele. Esse é o fenômeno anímico, que Kardec chama de fenômeno não mediúnico. Vamos lembrar que Kardec não vai usar a palavra anímico, ele usa a palavra fenômeno não mediúnico. Aí ele diz aqui, este último não constitui, esse último ele está falando do fenômeno anímico, que é o não mediúnico. Este último não constitui nenhum fantasma assustador, que é preciso combater tenazmente a ponto de inibir médios e espíritos manifestantes. Porque tem algumas casas espíritas, alguns dirigentes espíritas, que quando eles veem um médium produzindo um fenômeno não mediúnico, que é o que o pessoal chama de anímico, eles fazem o quê? Eles dizem que isso é mistificação, que o médium está mistificando, inventando coisas. E não, como dá o livro dos médios aí, como o próprio Kardec, em 1868, né? Volta aí uns 150 anos, por aí. O próprio Kardec, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que não tem problema nenhum. Ele vai dizer aqui, ó, no item 223 de O Livro dos Médiuns, na segunda pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: as comunicações escritas ou verbais, é 223, item 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar, quer dizer, também pode vir do próprio espírito encarnado no médium? E os amigos espirituais respondem: a alma do médium, se ele é médium, aqui está encarnado, pode comunicar-se com a de qualquer outro desencarnado. Se goza de certo grau de liberdade, quer dizer, está desdobrada, recobra suas qualidades de espírito. O médium está desdobrado, ele recobra as qualidades dele de espírito. O corpo já não vai atrapalhar, ele vai ter fácil acesso à memória dele, aquela memória ancestral, né? Que tem coisas das outras vidas que, quando ele está encarnado, ele não lembra. Tens a prova disso nas visitas que nos fazem as almas de pessoas vivas. Às vezes você é um médium e vê um espírito se materializando, um primo seu está encarnado em algum lugar, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita que chameis, sem que chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados da terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens, porque não se havia de dar um beijo com o médium. Então eles falam como espíritos. Ah, não entendi. Como é que ele pode me falar como espírito? Porque naquele momento ele está livre e separado do corpo. Se o encarnado está separado do corpo, ele é igual àquele que morreu. Ele está no plano espiritual, agindo como aquele outro que morreu. A única diferença é que ele está ligado pelo cordão de prata ao corpo que está lá da cama. Mas ele está livre lá no plano espiritual. Então ele pode se comunicar. Como o que morreu também pode. É isso que Kardec diz na 223, item 2, na segunda pergunta. Então, não há mistério nenhum, mas, olha só, esse livro dos médios foi publicado em 1868. Em 1968 fez 100 anos. 100 anos. Quer dizer, ele está em torno de uns 150 anos, mais ou menos. Há 150 anos atrás, Kardec falou isso, que você que está encarnado, quando desdobra e vai para o espiritual, você pode procurar um médium em algum lugar e falar das suas coisas. Esse médium recebe a sua mensagem e passa para o outro. Há 150 anos atrás, Kardec falou isso. Mas hoje, em 2025, você encontra dirigentes de casas espíritas que, quando fica sabendo que é um médium que está se comunicando desdobrado, diz que é mistificação, que isso não pode acontecer, que o médium está mentindo, está inventando. Veja só, o que é isso? Falta de estudo. Não estuda o livro dos médios. Não estuda o livro dos médios. Então, o que ele diz aqui? O fenômeno anímico, que é esse que o encarnado produz, não constitui nenhum fantasma
fantasma assustador que é preciso combater tenazmente, como muitos dirigentes hoje falam sobre isso, a ponto de inibir médios, espíritos manifestantes. Então, às vezes, o médio fica sem graça, entendeu? Porque se ele se comunica, quando ele se comunica, ele pode ser chamado de embusteiro. Isso inibe o trabalho dele. Mas há 150 anos atrás, Kardec disse que não é embusteiro. É um fenômeno não mediúnico. É certo que precisam ser corretamente identificados um e outro. Então, é certo que você tem que identificar bem o que é o fenômeno mediúnico, que é aquele que os espíritos de 3 fases, né? E o fenômeno anímico. Você tem que saber o que é um e o outro, né? E isso não é difícil de ser feito se aplicarmos ao exame de cada caso, como recomenda a doutrina, os critérios aferidores do bom senso, instruído por um conhecimento seguro, convicto e profundo do espiritismo e dos fenômenos que ocorrem no seu contexto. Então, você, a cada momento que o espírito se comunica, analisa, pergunta, investiga, você vai descobrir. Eu, por exemplo, já tive casos assim. Uma vez, na nossa mesa mediúnica, o espírito se manifestou, eu fui conversar com esse espírito e ele falou. Ele disse bem claro, era até uma mulher: eu não estou desencarnada, eu estou encarnada, mas no momento eu estou passando por graves processos depressivos. Eu tomo remédios muito fortes para depressão, para dormir. Ela morava, ela até falou onde morava, acho que era, não sei se era Flamengo ou Botafogo, foi um desses 2 bairros. E ela disse: eu moro no 10º andar, já pensei muito em me suicidar, me jogar pela janela. Ela falou, porque às vezes o problema fica muito grave, né? Mas aí eu tenho amigos que colocam meu nome, levam para o centro. E nesse momento, ela falou, eu estou no meu apartamento, no meu quarto, dormindo dopada. Estou dormindo dopada. E aí eu fui trazida aqui. Então, fenômeno mediúnico, porque o corpo dela estava no quarto dela, em cima da cama dela, dopado. E ela desdobrou e veio para o céu na Taquara. Estava dando comunicação através de uma médium e eu estava doutrinando. Quer dizer, tinha o espírito, ela, desdobrada, livre do corpo. O médium da mesa mediúnica que estava recebendo a comunicação dela. E eu, encarnada, que estava conversando com ela. Entendeu? Ela sabia que ela estava. Como eu também já tive um espírito lá do hospital, Hospital Maria de Lourdes, é só para crianças com paralisia cerebral, né? E outras deficiências mais. Então, esse espírito deu comunicação. E ele disse onde ele estava. Ele disse: do momento eu estou dormindo. Aí ele falou assim: eu sou do Lar Maria de Lourdes. Ele contou a história dele. Ele era um espírito que tinha um corpo com paralisia cerebral, ficava o dia todo, não saía da cama. Pelo que ele falou, o corpo dele era pequeno, não desenvolveu, que lá no Lar de Paralisia tem adultos com corpo pequenininho, sabe assim? Então ele falou, ele tinha paralisia cerebral, passava o dia todo deitado, não saía da cama de jeito nenhum, mas naquele momento ele estava dormindo. E ele veio da comunicação. Inteligentíssimo, conversando comigo, normal, qualquer pessoa. Mas quando ele despertava, ele tinha paralisia cerebral. Então ele não podia mostrar a inteligência dele, a capacidade dele, porque o cérebro tinha problemas. O cérebro tinha deficiência. Então, a informação que ele tinha que passar, a informação do espírito tem que passar pelo cérebro, que é a máquina, né? Para poder verbalizar. Mas como o cérebro dele tinha problema, o que ele, espírito, pensava, ele não conseguia verbalizar, porque o cérebro não permitia. O cérebro tinha lesões. Mas quando ele estava desdobrado, ele não precisava do cérebro, da máquina, do órgão físico, ele não precisava. Ele usava o médium. Então, ele, espírito, se aproximava de um médium e falava através do cérebro do médium.
E era normal. E a gente conversava com ele. E ele conversou naturalmente. Ele disse que naquela encarnação ele veio com aquela dificuldade, porque ele tinha algumas coisas, né, para resgatar, aquela coisa. Mas ele disse, eu sou inteligente, eu sou pessoa, eu sou normal. Fenômeno mediúnico. Entendeu? Então, nesse caso desses dois espíritos que eu citei, da mulher e desse homem lá do Armário de Luz, eles tinham plena consciência de que estavam encarnados, vivos. Tinham plena consciência. Então, eu não tive dificuldade para saber se está encarnado ou não está desencarnado, porque eles mesmos disseram. Eles mesmos disseram. Já tem outros espíritos que chegam e dizem: ah, eu sei que eu já morri. Eu sei que eu já morri. Agora, tem outros, como o Pedrinho, do livro Recordação da Mediunidade, que não sabe que morreram. E conforme ele vai conversando com você, aí você vai percebendo que ele não sabe. Porque ele fala, né? Ah, como teve uma vez, esse pessoal da minha família é muito mal educado, era uma senhora muito mal educada. Depois que a gente envelhece, eles esquecem que a gente está velho e esquecem que eles vão ficar velhos também. Eu fico lá dentro de casa, sentado na poltrona, ninguém fala comigo, né? Esquecem que eu sou velho, esquecem que eles vão envelhecer. Mas, pelo que ela ia falando, deu para perceber que ela tinha desencarnado e não saiu da casa. Continuava ali na casa, sentada no sofá. E achava que todo mundo na casa era mal educado, que ninguém falava com ela. Só que ninguém falava porque queria, ela já morrido. Entendeu? Então, ele fala aqui, para você poder saber se o fenômeno é mediúnico, é o espírito que está mandando a comunicação, encarnado ou desencarnado, ou se é anímico, né? É o próprio espírito contando a sua própria realidade, porque às vezes você pode estar numa mesa mediúnica, você entra em transe, desdobra e começa a contar a sua história. Não tem nenhum espírito se aproximando dele. Esse é o fenômeno não mediúnico, fenômeno anímico. Então, para você. E aí, às vezes, o doutrinador vai conversar com ele, pensando que é um espírito, né, que está falando ali, através do médium. Mas não, é o próprio médium da sua comunicação. Então, você tem que ter um certo conhecimento, conversar com o espírito, para você ir buscando a informação, que aí ele vai dando a informação, você vai dizer, ah, já sei, a situação é essa, né? Então, ele disse aqui, não é difícil fazer essa avaliação, tá? E se nós aplicarmos ao exame de cada caso, como recomenda a doutrina, os critérios aferidores do bom senso, instruído por um conhecimento seguro, convicto e profundo do espiritismo e dos fenômenos que ocorrem no seu contexto. Suponhamos que o médium escreva uma mensagem psicográfica que o dirigente atento imagina ser de autoria de seu próprio espírito, ou melhor, seja uma comunicação anímica, né, não mediúnica, recebido segundo a técnica que os ingleses chamam de escrita automática, quando é você mesmo que escreve. Qual o problema? O espírito do médium também não terá o que dizer, só porque está encarnado? Kardec observa sutilmente que alguns dos seus comunicantes eram espíritos, que naquele momento poderiam estar encarnados, mas falavam como espíritos, porque todos nós somos espíritos. Ele está desdobrado, como eu falei antes, tem acesso à sua memória integral, às vezes é um espírito, aquele encarnado muito inteligente, um pesquisador, e vai falar das coisas que ele faz, né? Kardec observa sutilmente que alguns dos seus comunicantes eram espíritos que naquele momento podiam estar encarnados e falavam como espírito. Se tem a fazer num caso desses, é aplicar a mesma recomendação de sempre. Examinar cuidadosamente o conteúdo da mensagem e julgá-la na base de um texto como outro qualquer. Isto é, pelo seu valor intrínseco, não pela sua origem. Porque não importa, gente, não importa quem escreveu a mensagem. Se foi Maria de Nazaré, se foi Joaquim das Flores. Não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem. O que essa mensagem está querendo dizer? É isso que importa. É uma mensagem edificante? Está falando coisas boas? Está trazendo uma mensagem que esclareça, que ajude as pessoas a entender o mundo, a se ajudar? É uma mensagem de consolo? É isso que importa.
E não se quem escreveu foi A, B, C, D. Não interessa quem assina. O que interessa é o conteúdo. Então, quando você recebe uma mensagem, você não tem que ler. Não interessa. Ah, deixa eu ver quem está assinando. Ah, por esse nome aqui deve ser boa. Mas às vezes pode ser alguém falsificando uma assinatura. Então, você tem que analisar o quê? A mensagem. Poxa, a mensagem está falando coisa boa? Não importa a assinatura. Entendeu? É isso que a gente tem que prestar atenção. E é o que não se faz. Na maioria das vezes, as pessoas ficam o quê? Prestando atenção. É igual, por exemplo, quem compra roupa de marca. Você vai numa loja, uma loja simples, né? Dessas populares. Você encontra uma roupa muito boa. Aí você diz, eu não vou comprar, porque o nome dessa loja aqui é Três Amigos, não vou comprar. Aí você vai da loja de marca, vê uma outra roupa que não tem a mesma qualidade da roupa da loja dos Três Amigos, mas tem uma etiqueta, né? Uma etiqueta daquela famosa. Eu vou comprar, porque essa roupa aqui está com a etiqueta tal. De grife. Aí você leva para casa, lava. Depois da primeira lavada, a roupa de grife fica toda desmilinguida. E a outra que você comprou na loja Três Amigos, lá do bairro, dura 10 dura 10 anos. Mas você só faz o quê? Não, eu quero a de grife. Essa se é de grife, se é do Três Amigos. O que importa é o quê? A qualidade do produto. É isso que importa para a gente. O produto é bom, compro, não precisa ter aquela, né? Aquela etiqueta de grife. Aí você, em vez de comprar uma peça por R$ 50, você paga 500. Paga 500 pela etiqueta. E a qualidade nem é boa, né? É a mesma coisa que ele fala aqui. Analisa o conteúdo da mensagem, tá? Então, por isso ele disse, o que se tem a fazer num caso desse é aplicar a mesma recomendação de sempre, examinar cuidadosamente o conteúdo da mensagem e julgá-la na base de um texto como outro qualquer. Isto é, pelo seu valor intrínseco, não pela sua origem. Não interessa quem assinou, não interessa a etiqueta. Tem algo aproveitável a mensagem? É boa? Está coerente com os postulados fundamentados da doutrina espírita? Está seguindo o que a doutrina ensina, o que o Evangelho de Jesus ensina? Oferece sugestões razoáveis, chama atenção para aspectos interessantes, traz uma contribuição construtiva, faz uma advertência necessária. É o que importa. É isso que importa. Além do mais, podem textos como esses servir como elementos auxiliares do estudo da própria personalidade do médium e trazer contribuições que venham resultar em benefício para o seu trabalho. Então, o médium recebe aquela mensagem, a mensagem é boa, edificante, não interessa quem mandou, mas está tudo direitinho. Vou usar essa mensagem dos meus textos, do meu trabalho, como enriquecimento. Aí diz assim, se a comunicação é psicofônica, o médium falando, né? Ou seja, se o médium transmite uma mensagem como espírito, quer dizer, ele estando desdobrado, e não como ser encarnado, então o médium desdobrou, teve acesso aos seus próprios arquivos, trouxe de lá um assunto e está contando lá na mesa mediúnica ou no meio de uma palestra, lá para todo mundo, né? Nada de apavoramento. Examinemos o que ele tem a dizer. O médium em transe, falando do conhecimento que ele próprio tem. Não tem nenhum desencarnado trazendo mensagem para ele. É ele mesmo. Só que ele está em transe, está desdobrado. Né? Examinemos o que ele tem a dizer. É o que ocorre, por exemplo, do fenômeno de regressão da memória. Casos em que o sensitivo tem coisas da maior importância a dizer. Observemos no livro A Memória e o Tempo, do próprio Hermínio de Miranda, que o espírito de uma empregada doméstica inculta, não tinha cursos, tá? Inculta, o nome dela era Josefine. Uma vez desdobrada, ela foi tipo hipnotizada e desdobrou, saiu do corpo pelo pesquisador Coronel Rochas.
E aí, depois que ela está desdobrada, fora do corpo, ela transmitiu para ele observações e orientações de contestável valor. Olha só, quando ela estava aqui, ela não lembrava disso. Ela era até inculta, semi-analfabeta, mas desdobrada, ela começou a falar de coisas importantes. Por quê? Porque ela teve acesso aos conhecimentos que estavam na mente dela, de vidas passadas. Naquela encarnação, não se sabe por quê, ela era semi-analfabeta. Mas quando ela desdobrava, ela tinha acesso aos conhecimentos que estavam arquivadinhos na mente dela. E ele diz aqui, né? Na vida normal de vigília, contudo, era astronômica a distância cultural entre ela e o eminente cientista. Né? Quando ela estava na vida normal, o nível de conhecimento dela para o cientista, para o doutor De Rocha, era monstruoso. E ela não tinha conhecimento nenhum, e ele tinha muito conhecimento. Aí ele diz aqui: acho mesmo que algumas mediunidades embotadas ou inibidas poderiam até ser desobstruídas e postas a funcionar com melhor aproveitamento algumas sessões de desdobramento consciente e regressão, conduzidas por pessoas devidamente preparadas para isso. Ele está dizendo, querendo dizer o seguinte, que tem pessoas que têm mediunidade, mas por alguma razão não conseguem desenvolver aquela mediunidade. Ou porque são de outra religião, ou porque alguém chamou de mistificador, ou porque alguém disse para ela que isso é coisa do diabo, e a pessoa não deixou que a sua mediunidade desabrochasse. Então, ele está dizendo o quê? Talvez se essas pessoas pudessem ser hipnotizadas por alguém com pleno conhecimento, como esse Rochas, né? Pode ser que essas pessoas deixassem essa mediunidade deslanchar, entendeu? Deslanchar. Aí ele diz assim: quanto a mim, tenho casos concretos a respeito para corroborar a tese. É que nem a criança, né? Que às vezes ela tem um talento, mas dentro de casa ninguém estimula aquele talento dela. Aí ela fica ali, não deixa aquilo desabrochar, tira. Quando ela vai para uma escola, né? Ou vai para o jardim, uma escola onde o pessoal estimula, ela começa a colocar aquilo para fora. E o próprio pai, a própria mãe diz assim: nossa, caramba, como é que isso aconteceu? Porque às vezes ele tinha aquela capacidade, aquele talento. Mas em casa, ninguém nunca deu um caderno de desenho, uma canetinha, entendeu? Uma tinta guache, uma massinha para criança. Ela nunca teve aquilo. Quando ela vai para a escola e ela entra em contato com esse material, ela começa a fazer as coisas. Talvez, se ela não fosse para a escola, ficasse em casa, ela nunca ia demonstrar aquele talento. Mas desde o momento que ela foi para algum lugar onde esse talento foi trabalhado, ela colocou, deixou. É tipo assim, alguém abriu a porta e o talento foi colocado para fora, né? Assim também, às vezes, o médium. Aí ele diz aqui: quanto a mim, tenho casos concretos a respeito para corroborar, quer dizer, para confirmar essa tese. Se, por outro lado, o médium tem uma crise espontânea de regressão de memória, de repente o médium começa a lembrar das coisas do passado, né, espontaneamente, sem hipnose, sem ninguém forçar. Em plena sessão mediúnica, e fala como espírito, é preciso ouvi-lo com a mesma atenção que daríamos ao espírito desencarnado nele manifestado. Então, um médium chega, desdobra e começa a falar do pensamento dele, às vezes da aflição que ele está passando, né, da dor que ele está sofrendo. O doutrinador tem que atendê-lo da mesma maneira que atenderia se fosse um desencarnado. Entendeu? Tem que atendê-lo da mesma maneira, falar com ele da mesma maneira.
Aí ele diz aqui: o que terá a dizer? E por quê? O que se pode fazer para ajudá-lo? Beto, tais regressões ocorrem, às vezes, sem que os circunstantes percebam, provocadas pela presença de espíritos desencarnados vinculados ao médium, por antigos episódios ainda não solucionados satisfatoriamente. Então, às vezes, nem o doutrinador percebe que aquele médium está fazendo uma regressão de memória. Por isso que, às vezes, ele pensa que é um espírito. Ele começa a falar, né? De repente, eu estou na guerra, eu estou em Roma, eu estou na Grécia, né? Aí o doutrinador não vai pensar, poxa, é a Ana que está falando. A Ana está aqui, ela não está na Grécia. Mas, às vezes, a Ana tem coisas que ela viveu quando era grega, quando ela vivia em Roma, que não ficaram bem resolvidas. Então, lá. E naquele momento que ela está na mesa mediúnica, ou porque o espírito se aproximou dela, que talvez tenha sido um adversário dela naquela época, e aí ela fez a regressão da memória. Ela voltou ao passado, à época lá de Roma, de Césares, e aí ela vai falar sobre o problema que ela teve lá. Não tem nenhum espírito dando comunicação. Às vezes, bastou aquele espírito inimigo se aproximar, ela sentiu a energia dele, sentiu, de repente, a presença do adversário ali perto. Bastou a presença dele ali para detonar a lembrança dela e ela voltar do passado. Aí a pessoa vai dizer assim, meu Deus, mas são 2.000 anos, 3.000 anos. Para o espírito, isso não é nada. Não é nada. Então, vamos dizer que lá no passado, esse médium que está encarnado, por exemplo, a Ana, tenha sido um terrível guerreiro que atacou uma família, uma cidade, queimou tudo, matou todo mundo, destruiu todo mundo. Muitos espíritos ficaram com ódio dele. Agora, quase 3.000 anos depois, a Ana trabalha na mesa mediúnica. Está ali, veio naquele dia para trabalhar, para receber os espíritos desencarnados. Por algum motivo, alguém pode ter trazido aquele espírito que há 3.000 anos atrás ela feriu, magoou, e o problema com esse espírito nunca foi resolvido, nesses 3.000 anos. Ou o espírito até descobriu onde ela estava e veio. Quando ele se aproxima dela, ela sente a energia dele. E aí ela pode ter essa regressão de memória. A presença dele ali faz ela voltar ao passado e lembrar tudo o que aconteceu. E aí ela começa a falar. Eu sou um guerreiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O doutrinador do acha que a Ana vai pensar que é o espírito dando comunicação pela Ana, mas não é. É ela mesma, falando de um episódio da vida dela, lá do passado, que não foi resolvido. E que o adversário está ali por ela, perto. Talvez seja agora uma oportunidade de uma reconciliação, né? Mas, às vezes, o doutrinador não vai saber que é a própria Ana. Ele vai pensar que é o espírito que está dando comunicação através da Ana. E vai tentar, principalmente se ela disser, o meu adversário está aqui. Ele talvez tente fazer a reconciliação. Não importa se ele vai saber se é a Ana ou não. O que importa é o quê? É que ele consiga fazer a reconciliação. Entendeu? É o que ele diz aqui. O que se pode fazer para ajudá-lo? Tais regressões ocorrem às vezes sem que os circunstantes, as pessoas ali que estão presentes, percebam, provocadas pela presença de espíritos desencarnados vinculados, quer dizer, ligados ao passado do médium, por antigos episódios ainda não solucionados satisfatoriamente. Enquanto esses nossos problemas de vidas passadas não se forem solucionados satisfatoriamente, a gente vai ficar com o problema pendente para um dia poder solucionar. Tá? Como Jesus falou, ninguém sairá daqui até pagar o último centavo. Enquanto você não tiver se reconciliado com todos os seus inimigos, não é eles perdoarem você,
É você resolver o problema. Porque ele pode continuar odiando você. Mas enquanto você não perdoar ou não resolver aquele problema, você não sai daqui. Ninguém vai sair daqui para um mundo melhor com um monte de papagaio sem pagar, pendurado. Vai ter que pagar todos, acertar todos os papagaios. Então, isso aqui, animismo, quer dizer, fenômeno não mediúnico, não é sinônimo de fraude ou mistificação, como infelizmente muita gente pensa. Se ocorre, tem sua razão de ser. E é preciso investigar que razões são essas e como resolver os eventuais problemas suscitados. E se ocorrer fraude, que pode acontecer, a gente sabe que tem gente que dá. E se ocorrer fraude ou mistificação, também será preciso pesquisar o problema e não investir contra o médio. Vamos lá, vamos descobrir por que está havendo fraude, por que está havendo mistificação, né? Além do mais, é preciso insistir e reiterar incansavelmente que o fenômeno mediúnico só existe acoplado ao fenômeno anímico. Sem espírito encarnado, um funcionando como médium, não há fenômeno mediúnico. Então, alguém tem que ser médium aí. Alguém tem que ser médium. Então, se eu sou aqui médium, vem uma comunicação através da minha mente, de alguma forma eu vou interferir. Aí ali é o fenômeno mediúnico. Eu estou interferindo também ali, entendeu? Eu vou, porque é praticamente impossível você não interferir. Entra um pensamento na sua mente, automaticamente você faz uma crítica. Você analisa isso. E alguma coisinha você vai mexer naquilo, né? Então, todo fenômeno mediúnico tem, por conseguinte, uma coloração anímica, um componente anímico, uma colaboração óbvia e indispensável do espírito encarnado, que os espíritos definiram como alma. Então, por exemplo, eu estou aqui, um espírito começa a falar. Aí ele começa a falar um monte de agressões. Eu, como uma pessoa educada, média educada, eu não vou deixar passar. Então ele chega e começa a falar um monte de palavrão. Aí esse cara, se ele falasse, esse infeliz, desgraçado, miserável, tudo bem. Essas palavras existem na nossa língua. E não são palavrões, na verdade, não são palavrões. Mas se ele começa a falar palavrão, eu não vou deixar. Aí eu vou trocar. Ele diz assim, esse falou um palavrão. Eu troco palavrão por miserável. Pronto, eu já influenciei. Eu já entrei, eu já interferi. É lógico que eu interferi para o melhor. Porque eu não deixei ele falar palavrão. Ele quer levantar, ele quer bater. E se você não tomar cuidado, ele pode fazer. Se o médium quer dar um soco da mesa, quer jogar o copo longe, eu não vou deixar. Eu já interferi. Então, o médium sempre vai ter uma interferência naquela comunicação, né? Então, ele vai dizer que, né, sempre haverá em toda comunicação, mesmo no fenômeno mediúnico, um componente anímico, uma colaboração óbvia e indispensável do espírito encarnado, que os espíritos definiram como alma. Pelo que ficou exposto neste livro até aqui, podemos observar que há uma riqueza muito mais ampla de fenômenos anímicos do que de fenômenos mediúnicos. E que estes, os fenômenos mediúnicos, nunca ocorreram em grau de pureza absoluta, ou seja, sem o mais leve toque de animismo. Então, você nunca vai ter um fenômeno mediúnico puro, porque tem um encarnado no meio funcionando de médium. E, de alguma forma, ele vai botar o dedinho dele ali no meio da comunicação, tá? Então, isso aqui. Nunca vão ocorrer em grau de pureza absoluta, ou seja, sem um mais leve toque de animismo, pois a alma do médium nele se envolve. E tem mesmo de envolver-se. Do contrário, não haveria fenômeno mediúnico. Claro, o médium tem que estar ali. Então, vai ter um componente anímico, porque o encarnado está ali no meio serviço de médium. Discutido tais aspectos, sem esgotá-los, obviamente, mas creio que com as conotações suficientes a uma boa avaliação da questão, acho que podemos passar às considerações em torno dos problemas específicos do que estamos chamando de semiologia da comunicação e do desenvolvimento da
mediunidade, né? Agora, a gente vai entrar num outro item aqui, tá? Eu só vou ver aqui uma coisinha. Opa, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Porque ele disse aqui, ó. Agora podemos passar para os problemas que chamamos de semiologia da comunicação e do desenvolvimento da mediunidade. Semiologia é o estudo dos sinais, tá? É o estudo dos sinais e sintomas. E sintomas, no caso, se fosse uma doença, o estudo dos sinais e sintomas da doença. Aqui é o estudo dos sinais e sintomas, né? Das comunicações, no caso, das comunicações mediúnicas e do desenvolvimento da mediunidade. Então, você vai estudar quais são os sinais, né, quando acontece o fenômeno mediúnico, os sinais e sintomas. Então, aqui, nota, psicografia. Tão habituados estamos a considerar a psicografia como fenômeno tipicamente mediúnico que nos esquecemos dela como fenômeno anímico. Novamente, a psicografia, a gente sempre pensa em fenômeno mediúnico, porque o espírito mandando a comunicação. Mas pode ser que o encarnado, desdobrado, resolva escrever memórias dele, de vidas passadas. Que quando ele está aqui, na vigília, ele não lembra. Lembra da Josefina, a mulher que entrou em transe, né? Que quando ela estava aqui no estado de vigília, ela era semi-analfabeta. Mas quando ela desdobrava, ela mostrava um conhecimento fantástico. E vai que essa mulher em transe resolva escrever sobre esse conhecimento passado. Psicografia, né? Ela pode também ditar para o médium. Ela pode também ditar para o médium. E o médium escreve, pensando até que alguém que morreu está ditando para ele, mas não é. Às vezes é o vizinho dele que está ditando para ele. No qual o sensitivo funciona como médium de si mesmo, ou seja, do seu próprio espírito. A psicografia é um fenômeno dicotômico, quer dizer, com dois aspectos, que tanto pode figurar na categoria dos fatos anímicos, quanto entre os que compõem o amplo leque de manifestações mediúnicas. Quanto ao termo em si, e ao contrário de vários outros, como vimos, julgo poder considerá-lo adequado a uma aceitável conceituação dos fenômenos que se propõe a atuar. Psicografia é o psiquismo, né? Envolvendo a questão da escrita. Aí ele diz aqui, trata-se realmente de uma escrita, grafia de natureza psíquica, por isso psicografia, ainda que dotada de características peculiares e específicas, pois, no fundo, toda escrita é manifestação do psiquismo humano, né? Toda vez que a gente escreve alguma coisa, é uma manifestação do nosso psiquismo. Eu escrevo aquilo que eu estou pensando. Então, ela é uma manifestação do psiquismo. Por isso ela recebe o nome de psicografia. Ainda está pouco difundido o emprego da palavra, especialmente entre os povos de língua inglesa. Os ingleses ainda têm dificuldade de aceitar essa palavra. De vez que continua sendo usada nesse idioma a conhecida expressão. Ele botou a expressão aqui em inglês, que é escrita automática. Bem mais imprecisa, como se vê. Então, os ingleses não gostam de usar a palavra psicografia. Eles preferem usar o termo escrita automática. Para não expandir esta breve notícia, além dos limites em que estamos procurando conter este livro, vale-me do excelente estudo do Dr. Nando Fodor, eu não vou ler aqui isso em inglês, na qual o assunto é tratado com abundância de informações, critério seletivo e bom senso. Define ele a escrita automática, que é a psicografia, mas como ele é em inglês, ele não fala psicografia, ele fala escrita automática. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para não achar que é outra coisa. Como textos produzidos sem o controle do ser consciente. Poderíamos
de certa forma, questionar sua conceituação, por sabermos que o espírito exerce pleno controle da situação e está sempre consciente. Então, o espírito, quando vai mandar uma mensagem, seja ele encarnado, desdobrado ou desencarnado, ele nunca está inconsciente, ele está plenamente consciente, tá? Sei o que não poderia produzir o texto. Se ele tivesse consciente, como é que ele ia produzir o texto? O que ocorre é que a consciência está presente no ser em vigília. O sujeito que está, vamos imaginar um médium, desdobrou. E lá em desdobramento, ele tem acesso aos conhecimentos dele e resolve escrever ou mandar a mensagem. O corpo dele, aqui pode estar dormindo, está em transe, o corpo. Mas ele, do plano espiritual, está consciente. Quando a pessoa olha e vê o médium, às vezes assim, aí diz assim, ele está inconsciente. Não, o corpo que está. Até porque ele não está ali, né? E ele está consciente. Tanto está consciente que ele está ditando a mensagem, né? Então, o que ocorre é que a consciência está presente no ser em vigília e ausente, mas não existente no estado de transe. Eu estou aqui, eu estou consciente. Se eu entro em transe, eu fico inconsciente. Mas o meu espírito desdobrado fica bem de olho aberto. Não há, portanto, esse automatismo que a expressão parece sugerir, como se os textos emergissem de um mecanismo impessoal, a revelia do consciente. Então, ele está criticando esse termo escrito automático. A pessoa entrou em transe e escreveu. Não, o espírito se desdobra e vai analisar o que eu vou escrever para esse povo, né? A sua maneira e com a sua terminologia específica, que pode divergir da que adotamos no contexto da doutrina espírita, o Dr. Fodor está bem alertado para o fato de que os textos da chamada escrita automática ou psicografia tanto podem emergir do próprio sensitivo, do próprio médium, como serem gerados em mente estranha dele. Em outras palavras, o eminente estudioso sabe que há uma psicografia anímica que é feita pelo próprio médium, e uma psicografia mediúnica, que é enviada pelo espírito, embora não se utilize de tais palavras. A dificuldade não apenas dele, mas de todos nós, consiste em distinguir uma da outra, aspecto que aludiu Gabriel Delany, que propõe alguns critérios aferidores com essa finalidade. Escreve foda. Então, o Gabriel Delany fala, tem uma certa dificuldade de saber quem é que mandou a mensagem, né? E é isso que eles vão discutir aqui. É a modalidade mais comum de mediunidade. A psicografia é a modalidade mais comum de mediunidade. Fonte de inúmeros casos de autoilusão e, ao mesmo tempo, dos mais elevados e preciosos dons espirituais, de vez que, se confiável, abre um canal direto de comunicação com a finalidade de obter esse ensinamento de além. Entre esses dois extremos, muitos problemas de complexa natureza se apresentam ao pesquisador. E um dos mais importantes, um dos mais famosos, vide Franciscano Xavier. Só ele psicografou mais de 400 livros. Vamos pensar Divaldo como psicografia. Divaldo também já deve ter psicografado mais de 350 livros. Ivone Pereira, quantos livros psicografou? Então, a mediunidade, o tipo de mediunidade mais famoso, né? Que a gente mais encontra, mas, ao mesmo tempo, pode ser também aquele tipo de mediunidade que mais você encontre mistificação. Entendeu? Pode ser. Porque ele diz aqui, ó, é um dos mais elevados e preciosos dons espirituais, de vez que se confiável, desde que seja confiável, abre um canal direto de comunicação com a finalidade de obter-se ensinamentos do além. Claro. Mas, ao mesmo tempo, ele é fonte de inúmeros casos de autoilusão e, ao mesmo tempo, e também de mistificação. Realmente é esse o quadro. Você encontra muita obra por aí dizendo ser psicografada que não é. Que não é. É o médium lá, né?
Porque se ele escrever assim, autor, João das Couves, a pessoa vai dizer assim, pô, João das Couves é duro, né? Mas se ele botar assim, espírito, Mariazinha do Além, pelo médio João das Couves, o pessoal vai dizer, é Mariazinha do Além, é o espírito Mariazinha do Além, entendeu? E aí ele faz isso. Ele diz que tem um espírito quando não tem nada. Outras vezes é até dele mesmo, coisa, mas ele bota lá. Mas na maioria das vezes é isso. Aí ele bota lá, não tem problema nenhum de ética nenhum, entendeu? Não tem preocupação, se ele está criando para ele mesmo um problema. Não se preocupa com isso. Ética, moral, não passa por isso. Ele quer vender. Então ele escreve uma dessas. Porque tem gente. Vamos aqui fazer uma parte aqui. Tem gente que adora o livro Romance de Psicografia. Romance de Psicografia. Aí o cara diz assim, escreve aquela história, aquele romance, tchan, 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 né? De vingança que o cara fez, a mocinha era apaixonado pelo mocinho, aí apareceu, né? A inimiga, que nem novela mexicana da Braba, tem uma só até boa, né? Mas tem a novela mexicana da Braba. Então, né? Aí tem aquela mulher que é apaixonada pelo namorado da mocinha e vai fazer de tudo, né? Para eles não se casarem. Aquela história, né, de água com açúcar. Então tem gente que gosta disso. E eles sabem que isso vende ou não vende. Claro que vende. Aí bota aquela história, né? Tá bem amarrada de vingança, disso, aquilo. Bota um título, né? A vingança do não sei quem, a filha do vizinho, o punhal dourado, né? O pirata do punhal, não sei o quê. Bota um título desse. Tchau, 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 tchau. Aí manda para a tipografia. Lá eles fazem uma capa bonita, colorida, uma mulher com véu, bota para vender. Vai vender, e nem o pessoal diz, como banana a preço quase de graça da porta do mercado. Vai vender, porque tem gente que só gosta de ler esse tipo de obra mediúnica. Ou não. Tem gente que só gosta. Eu trabalhei em biblioteca, na biblioteca lá do CEOI, vários anos. Eu fui responsável pela livraria, né? Era a biblioteca, era a biblioteca. Organizei a biblioteca, recebia livros, arrumava os livros. Era minha cara, a biblioteca é minha cara. Trabalhei anos responsável pela biblioteca. O que chegava gente de lá e disse assim, tem um romance tal, a tal, tal. Eu não vou nem dizer o nome da autora, né? Tem um romance aqui de tal autora? Eu dizia, ela tem alguns romances. Você não quer escrever? Não, não, eu só gosto de ler esses livros. Aí eu levava lá, aí tinha aquela estante, 15, 10 livros daquela autora. Cada nome, meu Deus do céu. Eu quero. Eu já li quase todos os livros dela. São histórias maravilhosas, né? E essa autora tem um problema seríssimo, né? Eu adoro. Eu vou levar para casa. Aí eu levava dois de uma vez, você podia ter levado dois. Daqui até trazer. Olha, gente, eu fiquei apaixonada por aquele. Tem outro aí, só lia romance. E aquele jogo. Aí você dizia assim: tu quer ler um livro de Emmanuel? Não. Eu tenho um livro aqui de Romano, Ave Cristo, né? Livros maravilhosos, romances bons, né? Obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é um tipo romanceado, né? É livro de estudo romanceado. Então, né, um dia Emmanuel, Ave Cristo, a 2000. Não, eu gosto da fulana de tal. Aí Você já ouviu falar do Matuto? já, é da minha. A minha mãe leu esse livro, mas ela ria tanto. Eu nunca li romance, não, nunca gostei. É da tal, Eu, é da tal. Eu estou é, falando. Então, tem gente que só quer ler. Charlotte, se tem algum romance bom aí, mas daqueles que a gente começa a ler e a gente não desgruda, sabe? Que fica ali. E eu via que a criatura não ia querer outra coisa. Eu disse, tem aqui, pode pegar. Eu estava lendo alguma coisa. Vamos dizer que eu não sou.
Não sabia se era psicografado ou não, ou se não era. Sempre tinha lá um espírito, era um espírito tal. Não sabia se era ou não. E tinha até não valer muito a pena. Talvez tivesse uma informaçãozinha que, dentre tudo aquilo, aproveitava-se alguma frase, né? Então, mas tem gente que é só isso. Se você não quer fazer um estudo, eu vou, não, não. Eu só gosto de ler. Eu só gosto de ler. Né? Aí já entrava direto, eu pegava. Aí eu posso levar esses dois? Eu podia levar três, não, só pode levar dois. Tem gente que passa uma vida inteira. Eu sou espírita, mas só lê romance mediúnico. Agora, se o romance é bom, se o romance não é bom, se tem espírito gatão, né? Porque tem um aí que tem um espírito gatão. Se tem espírito gatão, pronto, quanto mais tchan, 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 a pessoa quer, né? Então, isso aqui é a psicografia e, infelizmente, fonte de inúmeros casos de autoilusão. Às vezes, não é mistificação. Não é mistificação. É espírito bem que está mandando. Mas é um espírito que não tem nada de interessante para acrescentar o nosso conhecimento. Lembra do beletrista da Ivone Pereira? Que a Ivone falou para ele, meu amigo, a doutrina espírita tem por objetivo o consolo e o esclarecimento. Então, romance espírita, livro espírita, tem que ter essas duas características: esclarecer e consolar. A sua história, que era a história dele, era a história de uma tragédia amorosa, ela disse: a sua história vai acrescentar em nada. É mais uma história como outro drama qualquer que tem por aí. No jornal você vai encontrar esses dramas. Como até hoje a gente não encontra esses dramas. O marido não aceitou a separação, fez isso, fez aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela disse: a sua história, inclusive ele fez feminicídio, né? A sua história tem nada que sirva para esclarecer e consolar. Então, eu não vou aceitar. Ele ficou chateado. Porque ele ainda disse para ela: olha, se a senhora escrever direitinho o meu livro, der um colorido dele, a senhora pode ganhar até um bom dinheiro. Ele falou isso para ela: a senhora pode até ganhar um bom dinheiro. E ele ainda disse mais: eu nem vou me preocupar que a senhora bote meu nome com o autor. Pode botar o nome da senhora mesmo. Mesmo sendo eu ditando, a senhora não precisa dizer que foi pelo Espírito, não. Bota assim: autoria de Ivone do Amaral Pereira. Olha aí a entrada da fria. Né? E a senhora pode ganhar até um bom dinheiro. Então, às vezes, o livro é mediúnico. Mas o espírito que está mandando a história, ele não tem condições de trazer informações que venham esclarecer, trazer o conhecimento para a gente. Não. É mais uma pessoa que conta essa história, os dramas por aí. Aí ele encontra um médium e aceita, então ele conta: vamos contar a história aqui da rainha tal, né, da mulher que traiu não sei o quê. Vamos contar uma história dessa. Não tem muitos escritores por aí que não escrevem esses livros. Ele faz o que está desencarnado. E aí ele conta aquela história, água com açúcar, misturado com umas gotas de sangue, né? E um punhal, ou uma taça de veneno, que para dar o charme legal. E o médium aceita. O médium bota o nome dele, bota o nome do espírito, vai para a livraria, lá, para a editora, bota uma capa, vai vender e vende adoidado. Então, você tem muita obra mediúnica sem nenhum valor doutrinário. Volto a dizer, o espírito não está dizendo nada de mentira, nada para prejudicar ninguém, não. Ele é um romancista. Escrevendo uma história de romance como outro qualquer, mas que não tem nenhum valor doutrinário. Agora, nesse caso, não tem desonestidade. Só não tem conteúdo, mas não tem desonestidade. Agora, tem outro caso do médium que inventa uma história e diz que lá, na hora de assinar, bota psicografia pelo espírito tal. Entendeu? Para poder ganhar dinheiro, porque se ele botar só o nome dele, não vende nada. Mas se ele botar que é mediúnico, isso vai vender. Porque tem gente que adora um romance desse tipo, que não acrescenta nada, né? E, infelizmente, é o que ele diz aqui.
É muito importante isso aqui que esse Fader fala, né? Fodor, né? É a modalidade, a psicografia de fenômeno mediúnico mais comum de mediunidade. É o que mais você encontra é a psicografia. Fonte de inúmeros casos de autoilusão, né? Muitos casos, como eu falei desse, de mistificação, ou que a história está lá e não adianta nada. E, ao mesmo tempo, também é um dos mais elevados e preciosos dons espirituais. De vez que, se for confiável, se for verdadeiro, se for bom, abre um canal direto de comunicação com a finalidade de obter esses ensinamentos da lei. Sendo confiável, como as obras de Francisco de Xavier, de Valdo Pereira Franco, de André Luiz, tudo mais, olha quanta informação, quanto ensino eles nos enviaram, né? Através da psicografia. Entre esses dois extremos, é o extremo da ilusão e o extremo do confiável, muitos problemas de complexa natureza se apresentam ao pesquisador. Então, o pesquisador, quando você vai fazer a pesquisa de um livro, eu sigo sempre, no meu entendimento, quando eu estou fazendo um estudo, né, eu sigo sempre duas ideias para mim. Uma delas foi me dada por Paulo de Tarso, está lá nas cartas de Paulo, quando ele diz assim: conheça tudo e retenha o que for de melhor. Então, se eu quero estudar uma obra, o que eu faço? Ah, tem esse livro aqui. Eu não conheço o autor, não conheço o espírito. O que eu faço? Dou uma boa olhada na obra. Dou uma olhada naquelas partezinhas que tem aqui, ó. Isso aqui, que às vezes é um monte de coisa escrita, aqui também vem, às vezes atrás também vem, e dou uma olhada no índice, vejo se tem alguns capítulos interessantes. Ah, eu vi tem 10 capítulos, eu achei 4 legais. Vou dar uma olhada nesses 4 capítulos e tem um panorama da obra. Eu posso até achar uma coisa ou outra que não está adequado, mas aí eu uso o Paulo de Tarso. O que tem de bom nessa obra? Eu vou usar. O que não tem de bom? Eu deixo para lá. Então, eu não anulo a obra, só se for muito escandalosa. Mas eu faço o que Paulo fazia. Paulo deixou essa lição para a gente. Conheça tudo e retende, quer dizer, fique com aquilo que for melhor. Porque você nunca vai encontrar obra perfeita. Você nunca vai encontrar obra perfeita. Sempre tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Porque os espíritos não são perfeitos, nem os escritores que escrevem por inspiração, intuição também não são perfeitos. Então vai ter sempre uma coisinha. Mas você tem que saber o quê? Selecionar. Mas para isso também você tem que saber. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante muitos anos mesmo, tinha uma certa obra, que eu não vou dizer de quem, nem a autora, que escritora. Ela escreveu uma obra, eu li, e eu achei que havia alguma coisa ali que não estava legal. Mas eu sempre, nunca descartei essa autora, sempre gostei muito dela, e essa obra eu usei várias vezes. Mas eu sempre tinha um senão por aquilo. Ela tinha dito ali. Passado aí uns 25 anos, um dia eu estava lá em casa, peguei essa obra que tem esse detalhe e comecei a ler. E daqui a pouco, quando eu comecei a ler, eu falei assim: meu Deus do céu. Eu, nesses 25 anos pelo menos, estava fazendo uma interpretação errada do que ela disse. O que ela disse está certo. E eu que interpretei errado. Eu estava interpretando errado. Mas eu nunca descartei a obra dela, eu gosto demais dela, fantástico. Os livros dela, inclusive esse livro, eu inclusive do lado disso que ela escreveu, botei um ponto de interrogação. Eu não concordava com aquilo. Por acaso, outro dia assim, fui fazer um estudo, peguei aquela obra aí, comecei a ler aquele texto com ponto de interrogação. Falei, isso aqui. Quando eu comecei a ler, parecia assim que a cortininha abriu, eu falei, Jesus, Maria José, agora que eu entendi o que ela quis dizer. Porque ela escreveu uma coisa, mas eu não estava entendendo o que ela quis dizer. E eu disse, agora eu entendi o que ela quis dizer. Não é que ela está certa. E eu que não estava conseguindo interpretar. Entendeu? Então, é assim, você não condena
Se eu tivesse condenado, eu não teria mais estudado as obras dela. E as obras dela são maravilhosas. O problema estava em mim, que não estava conseguindo entender. Então, é isso aí, né? O problema da Joana de Ângeles. Ah, Joana de Deus. Eu tinha uma grande dificuldade de entender Joana. De uns anos para cá que eu já comecei a compreender Joana. Por quê? Porque a mente aqui, ó, fez assim, né? Aí eu tive uma maior clareza para compreender Joana, né? Então, gente, nós vamos parar aqui. Bota a próxima data, 27, quinta-feira, dia 6. Bota assim, 6/3/25. Eu botei do 2. Vai começar aqui, ó. Realmente é esse o quadro. Tão complexo que não apenas tem gerado autoilusões, tá? Então, aí, dia 6/3/25. Você não tem aí o parágrafo para voltar? Eu ia contar agora, eu botei aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nessa nota psicografia, né, nota psicografia, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 8º parágrafo. Nessa nota psicografia, é o 8º parágrafo, tá? Então, vamos encerrando aqui. Eu não sei se vocês acham o tema cansativo, chato, pode ser que alguém tenha, mas eu acho muito instrutivo para quem gosta de mediunidade, para quem estuda mediunidade, para quem trabalha. O Hermínio é muito instrutivo e ele traz para a gente muito conhecimento. Agora, para quem não gosta de mediunidade, não se interessa, pode achar chato, mas eu acho que ele abre um leque para a gente, tá? Para quem trabalha, e para quem é médium, porque tem gente que é médium, mas não gosta do assunto. Deveria gostar, porque a mediunidade é uma grande porta de progresso para todos nós, tá? Então, vamos encerrando, agradecendo a Deus sempre, a Francisco de Assis, a Jesus, aos Espíritos Amigos, que nos dá essa oportunidade de conhecimento e crescimento. E quanto mais nós nos qualificamos, melhor poderemos servir, né? E a cada um segundo suas horas. Poderemos crescer, né? Mais rápido e dar aquele passo gigante no nosso processo evolutivo. Que Deus nos abençoe. Gente, daqui a pouco a gente está de volta para o estudo da obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, tá bom?